parte 3 aí do nosso capítulo 4 da apostila. Vamos, gente, força, força que a gente vai chegar lá, tá bom? Nós temos na página 55 falando então sobre uma outra pedagogia, que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, tá? Então a gente, retomando aí o iniciozinho do capítulo 4 que a gente leu, tá? A gente começou a ver um percurso da didática. Nós vimos lá a didática magna, vimos lá o Comênio, falamos sobre Rousseau, depois nós chegamos até uma pedagogia tradicional, falamos sobre a pedagogia da escola nova, tecnicista, e agora a gente chega na pedagogia crítico-social dos conteúdos. Aqui a gente encontra Paulo Freire, tá? Ele é muito citado na área da educação, é muito conhecido, até bem atual, assim, tá? O que a gente fala acerca de Paulo Freire. E ele, então, vem falar sobre uma educação libertadora. Ele vem falar sobre uma educação em que o aluno compreenda o que está sendo ensinado, que o aluno ele seja considerado nesse processo de educação, que ele seja que se tenha um olhar para esse sujeito enquanto cidadão. Então ele começa a falar que a gente precisa entender que contexto esse aluno tá, o que ele precisa. É uma educação mais atual, vamos dizer assim, que já é o que a gente tem hoje, tá? Do que a gente procura hoje enquanto educação. Muito dos conceitos que ele traz aqui. Então ele fala que, dentro dessa pedagogia, realça como componentes importantes da prática pedagógica o exercício da pesquisa e o trabalho com conteúdos significativos e contextualizados na realidade do aluno. Falamos sobre isso também na aula presencial. A gente precisa entender que realidade a gente tem, porque não adianta chegar numa turma, num determinado lugar para dar aula e falar de algo que nem se conhece. Nós temos, por exemplo, frutas que são de regiões específicas do Brasil. E aí a gente vai ver lá os nossos livros didáticos, né, da nossa alfabetização, e a gente via, por exemplo, o Juca comeu a jaca. Mas quem aqui comia jaca? Não é uma fruta que nós estamos acostumados a ver, entendeu? Que a criança está acostumada a ter acesso. Então a gente precisa entender qual é a cultura que esse aluno está inserido. Se ele está inserido numa cultura de campo, não adianta eu querer trazer uma linguagem da cidade para ele. Quando você vai no shopping, que shopping se essa criança nem sabe o que é shopping na vida? Então a gente tem que entender a cultura, onde essa criança está inserida. E é isso então que ele começa a nos dizer, certo? Então ele fala que essa didática, ela tem que trazer uma aprendizagem significativa para o aluno. A gente precisa pensar didaticamente, organizar essa educação de maneira que a aprendizagem se torne significativa para esse aluno, certo? Vai falar que o professor ele tem que ser o mediador do conhecimento. Depois, na página 56, ele vai falar sobre o professor didata, que vai refletir sobre o seu trabalho, que vai estar sempre aprendendo, tá? Então, tudo isso ele vai falar aqui na página 556. Depois a gente vai para a página 57 e ele vai começar a falar sobre uma comunicação didática. O que é isso? Comunicar com clareza os conteúdos de forma que os alunos compreendam. E essa é uma meta do trabalho pedagógico. Então, a gente precisa atentar para algumas coisas para que possa acontecer essa comunicação didática. E o livro vai nos trazer o que é necessário. Então, ele vai falar a linguagem, como que essa linguagem vai ser direcionada para esse aluno, a minha voz, e aí aqui ele vai estar falando vários outros, tá? A partir da página 58 ele vai trazendo isso, tá bom? A maneira como eu vou falar, a brevidade, não se tornar cansativo, maçante nessa explicação. Dinâmicas, apresentar dinâmicas na maneira de trazer o conteúdo ou a matéria, né, o conhecimento. A voz, como que eu coloco a minha voz, se eu sigo dando uma aula com o mesmo tom de voz, sempre no mesmo ritmo, isso vai fazer com que até eu já fique cansada, não queira, né, ter atenção na aula. Então essa questão de seguir, daqui a pouco dar uma entonação maior, alterar a voz para mostrar quando é algo mais significativo ou não. Aí a gente começa, vamos trazer para nós hoje, um culto, uma ministração, uma pregação. Dentro da pregação, os pastores ou quem está ministrando usa disso. Se nós seguimos uma pregação sempre no mesmo ritmo, na mesma voz, ela se torna maçante, cansativa. Então a gente também precisa fazer essas alternações de voz
para que até mesmo a pregação da palavra se torne mais, não atraente no sentido de que, ai, nossa, mas nós não precisamos disso, porque a palavra de Deus não estamos discutindo isso, mas para que nós possamos, humanamente falando, ter atenção para que isso gere em nós uma expectativa daquilo que vem, certo? Então a postura do corpo, uma boa apresentação, então a gente precisa ter cuidado como que a gente vai estar para que aconteça essa comunicação didática, para que essa comunicação se torne eficaz na transmissão desse conhecimento, na mediação, para que o professor possa mediar esse conhecimento e que ele seja, assim, compreendido pelo aluno.